Bom, agora a gente vai falar sobre os carboidratos, tá? A carne, como a gente falou lá no comecinho, é um produto pobre em carboidrato. Mas, de maneira geral, a principal função biológica dos carboidratos em um organismo vivo é o fornecimento de energia para o corpo e também geração de calor. Tá? Então, o carboidrato ele é a fonte primária que um corpo de um organismo vivo vai buscar energia. Essa energia ela é em forma de ATP, que é a molécula química na qual o corpo produz e armazena energia para exercer todas as funções vitais que a gente precisa para o nosso dia a dia e que o animal também precisa para ter as funções vitais da vida dele. Bom, se o corpo possui fontes de carboidratos disponíveis, ele não usa as proteínas como fonte de energia. Lembra quando a gente falou na videoaula de proteína que a proteína ela pode ser usada como fonte de energia, mas que isso só vai acontecer caso o corpo não tenha carboidrato e gordura suficiente? Pois é, quando eu tenho carboidrato suficiente, o corpo não usa a proteína e aí ele consegue preservar as proteínas para que elas sejam aproveitadas nas suas funções específicas, das quais não tem como fazer com outro componente químico, que precisa ser a proteína, que são aquelas funções biológicas que a gente citou quando falou de proteínas, tá? Então, a presença de carboidratos, ele vai fazer com que o corpo preserve as proteínas como fonte de energia e vai usar somente os carboidratos. Mas também, de novo, o carboidrato é importante, ele é a principal fonte de energia, mas ele em excesso também traz consequências para a saúde, tá? No caso das carnes, os carboidratos eles estão presentes em quantidades bastante pequenas, tá? Mas quando presente, eles estão na forma de glicogênio e de glicose. O que acontece? Por que a carne é tão pobre em carboidrato? Quando o animal morre, né, para fazer o abate para que a gente tenha posteriormente à obtenção da carne, o músculo ele contém ali cerca de 1% de carboidrato. Por que tão pouco? Porque antes do abate do animal, ele passa por um negócio chamado jejum e dieta hídrica, que nada mais é do que uma restrição alimentar por um período de tempo, para que no momento do abate ele já tenha esgotado, ou seja, o corpo já tenha usado as reservas de carboidrato presente. Por que isso? Porque isso vai interferir em um processo chamado de rigor mortis, ou rigidez cadavérica, que é a conversão do músculo em carne, tá? Então, isso é um assunto para a gente tratar mais para frente, tá? E na disciplina de TPOA a gente fala sobre conversão do músculo em carne. Mas basicamente, o glicogênio ele faz com que o corpo produza o ATP, né? Que é o glicogênio, é o carboidrato da carne. E aí o consumo desse glicogênio vai fazendo com que o corpo continue metabolizando e produzindo energia, mesmo depois que o animal é abatido. Então, por isso que a ideia é diminuir a quantidade de carboidrato disponível para que essa metabolização, mesmo depois da morte do animal, seja o mais rápido possível. É por isso que o músculo pulsa. Geralmente, depois que o animal morre, é comum a gente ver o músculo pulsando. É por conta que ele ainda está metabolizando porque está usando as reservas energéticas. Quando essas reservas cessam, ou seja, quando o carboidrato acaba, ele não tem mais fonte de carboidrato para continuar produzindo ATP. E ele tenta produzir ATP mesmo assim por outras vias. Mas como ele começou a ter diminuição da quantidade de carboidrato e também do oxigênio, uma vez que o animal morreu e ele não respira mais, ele usa então as reservas, uma vez que essas reservas acabam, então começa a produzir ácido lático, que faz com que o pH da carne decaia e consequentemente decai também a quantidade de carboidratos no corpo. É por isso que quando o músculo finalmente se converte em carne, que é a carne que a gente compra lá no mercado, ela possui níveis tão baixos de carboidrato que é cerca aí de 0,1%.
Bom, falando agora sobre as vitaminas. Para quem não sabe, a vitamina, elas são nutrientes essenciais, né? Então, é o mesmo conceito dos aminoácidos essenciais. O nosso corpo não é capaz de produzir as vitaminas, assim como o corpo dos animais também não é capaz de produzir as vitaminas, mas nós precisamos dela para exercer diversas funções vitais no nosso organismo. Então, a gente precisa ingerir as vitaminas regularmente através da nossa dieta e em quantidades suficientes para o funcionamento normal do nosso corpo, tá? A carne, ela é uma fonte interessante de vitaminas do complexo B, que é uma vitamina solúvel, mas ela costuma ser bastante pobre em vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas solúveis em lipídios. Essas vitaminas são a A, a D e a K. Tá? Porém, existem dois órgãos do corpo humano e do corpo do animal também, que vão ser ricos em vitamina A, que é o fígado e os rins, porque esses dois órgãos precisam da vitamina A para exercer suas funções. Então, por conta disso, é nessas duas regiões que são armazenados a vitamina A dentro do corpo do animal. E quando, consequentemente, a gente abate o animal para obter os produtos oriundos da carcaça, o fígado e o rim, consequentemente, vão vir ricos em vitamina A. Por isso que a avó da gente fala que tem que comer fígado, que é bom para as vistas, porque é rico em vitamina A, tá? Tem uma outra vitamina, que é a vitamina B12. Como eu disse, a carne é rica em vitaminas do complexo B. A vitamina B12, que também é conhecido como cobalmina, ela é essencial para o desenvolvimento das hemácias. Então, a gente precisa ingerir quantidades significativas diárias, né? Quantidades diárias recomendados, que geralmente a recomendação vem da Anvisa, de cobalmina. E a fonte mais confiável de cobalmina hoje em alimentos é a carne. Então, a carne, na verdade, não só a carne, né? Os alimentos de origem animal, eles provêm a única fonte, na verdade, confiável dessa vitamina, tá? E aqui uma tabelinha que mostra a quantidade de vitaminas por unidade a cada 100 gramas de diferentes fontes de carne, né? Espécies e partes também. Então, percebam que a maioria das vitaminas, elas estão presentes aqui em quantidades bem baixas, né? Com exceção aqui das vitaminas do complexo B. Vitamina A, esse TR significa traços, né? Então, quantidades tão pequenas que não são nem quantificáveis. Então, percebam que a vitamina A gente sequer tem quantidade aqui em carnes bovina, suína, caprina, no cérebro bovino. Já nos rins, a gente já começa a ver uma quantidade interessante, né, de 150 e 110 no bovino e do suíno, respectivamente. E olha o fígado, riquíssimo, né, 170 mil unidades de vitaminas por 100 gramas no bovino e 100 mil no suíno. Então, o fígado ele realmente é um alimento bastante rico. Só de comparar com os outros a gente consegue perceber isso, tá? E aqui as vitaminas do complexo B, a gente percebe uma quantidade até considerável, principalmente quando a gente compara com as outras vitaminas, tá? Com os outros cortes. Bom, falando agora sobre os minerais, né? Então, os minerais, eles são substâncias inorgânicas que fazem parte da estrutura de várias moléculas biológicas que são essenciais para a nossa nutrição. Cerca de 4% do peso do corpo é composto por minerais, tá? Então, sendo que desses aproximadamente 4%, um quarto é o cálcio, que estão presentes lá nos nossos ossos. E os outros 3/4 que são restantes são provenientes aí de aproximadamente 13 tipos de minerais diferentes. Os minerais, as carnes, elas são uma excelente fonte de ferro, né, do mineral ferro, e os minerais, eles costumam estar associados com as frações proteicas e a fração da água, tá? O cálcio, inclusive, ele tem um papel bastante importante na nossa contração muscular, né? Nossa e do animal também, que é uma das reações que ajudam na conversão do músculo em carne. Então, o mineral, ele é bastante importante para desenvolver funções vitais do nosso organismo, tá? Do organismo de um ser vivo. Quando eu falo nosso, de qualquer ser vivo, seja do animal como também para nós humanos.
Carnes que são desossadas ou separadas mecanicamente, para quem não sabe, carne mecanicamente separada é uma carne que ela é feita, processada em uma máquina que consegue separar de uma carcaça o que é osso e o que é carne, e assim consegue aproveitar aquela carne que fica aderida na carcaça que com a faca a gente não consegue remover. Então existe uma máquina que hoje faz isso, e aí o produto obtido a gente chama de carne mecanicamente separada, tá? Essas carnes que são mecanicamente separadas do osso ou carne desossada que ficam próximas do osso, elas costumam ter um conteúdo de cálcio aumentado justamente devido à proximidade do osso e à possível presença de pequenos fragmentos de osso no produto, mesmo não necessariamente aquele osso pontiagudo que pode machucar. Osso farelinho mesmo de osso, quando o osso começa a esfarelar, ele pode ficar ali na carne e ele vai ter, essas carnes vão ter consequentemente um aumento no seu percentual de cálcio devido a essa proximidade com o osso ou a forma de processo que faz com que esses fragmentos estejam ali presentes.